Na presente aula, vamos falar sobre delineadores. A inserção e remoção da prótese removível deve ser realizada segundo uma trajetória que é determinada em delineador pelo profissional durante o planejamento da prótese. Delineador ou paralelômetro é um aparelho essencial para o diagnóstico e planejamento das próteses removíveis. Além de determinar o paralelismo entre as faces axiais dos dentes, também proporciona a localização das áreas retentivas para a colocação das pontas ativas dos grampos de retenção. Outras funções do delineador são a verificação de interferências ósseas, mucosas e dentárias, análise da estética e orientação do preparo dos dentes pilares. O delineador ou paralelômetro é constituído por 3 partes. O delineador propriamente dito, a mesa reclinável ou platina e os acessórios. O delineador propriamente dito é constituído de uma haste vertical fixa, de um braço ou haste horizontal móvel, de uma haste vertical móvel, um mandril e uma base ou plataforma. A platina ou mesa reclinável é composta de uma mesa porta-modelo, contendo 3 garras, parafuso das garras, uma junta universal nessa região, que permite a movimentação dessa mesa porta-modelo em todas as direções, e a trava da junta universal, bem como essa base da platina. Como nós vamos aprender o modelo nessa mesa reclinável? Nós vamos posicionar o modelo nessa mesa porta-modelos, entre as garras, sendo a parte posterior do modelo voltada para os 2 parafusos das garras e a parte anterior voltada para essa garra única, que contém esse parafuso para que eu possa aprender, travar esse modelo. Depois que encontrar uma posição favorável, que eu possa avaliar esse modelo, movimentando a mesa porta-modelo em todas as direções, eu venho aqui na base da platina e travo o parafuso da junta universal. Aí ela para de movimentar. E é assim que nós vamos proceder à análise dos modelos no delineador. Temos aqui os acessórios do delineador. Esta é a faca de corte na extremidade. Esta é a faca de corte na lateral, que ela é mais fina e o corte dela está na lateral. Nós temos aqui uma ponta analisadora, que é apenas uma ponta reta. Uma calha, aonde vai ser posicionado o grafite, que nós temos ele aqui separado. E os discos calibradores. Esses discos, eles têm diâmetros diferentes em suas pontas. 0,25 milímetro, 0,50 ou 0,75. Esse é o de 0,25, que é o menor. Vou colocar os 3 aqui, para que possamos ver as diferenças.
Gostaria que nós focássemos para os planejamentos e para o uso do delineador nas seguintes pontas: o disco de 0,25, a faca de corte na extremidade e a calha com um grafite. Esses 3 acessórios são de fundamental importância para a análise no delineador das próteses parciais removíveis. O posicionamento correto do modelo na mesa ou platina deve ser com a base do modelo, a maior parte, a parte posterior, voltada para as 2 garras da mesa porta-modelo. E a parte menor, a parte anterior, voltada para o parafuso único. Então, nós vamos posicionar e travar aqui com o parafuso das garras. É importante ressaltar que para o modelo poder fixar bem nessa mesa, ele deve estar bem recortado e com a superfície plana. Para iniciar o delineamento, nós vamos fazer o posicionamento do modelo em relação à plataforma do delineador. Para isso, nós temos inúmeras técnicas, mas a técnica selecionada e adotada por nós, ela visa a simplicidade, ou seja, colocar um papel cartão, ou nesse caso, uma cera, algo plano, que permita que o plano oclusal do modelo fique paralelo à plataforma do delineador. Ficou paralelo, nós vamos travar. Esse é o ponto inicial para o início do delineamento. Por quê? Porque a maioria dos eixos de inserção e remoção é retilínea, ou seja, condiz com o plano oclusal paralelo ao solo. O primeiro fator que nós vamos avaliar, dentre os 4 do delineamento, é a determinação dos planos guias, que são as superfícies planas, localizadas nas proximais dos dentes vizinhos a espaço protético. Ou seja, a superfície proximal do dente deve se apresentar em seu terço médio oclusal ou médio incisal, paralela com a faca, que é esse acessório que eu falei que nós vamos usar, de corte na extremidade, e deve se apresentar paralela em relação às outras superfícies proximais vizinhas a espaço protético. Por que apenas o terço médio incisal ou médio oclusal? Porque o terço cervical ele é retentivo e nesse lugar não vai nenhum elemento rígido da prótese removível. Considerando que todos os elementos da prótese parcial removível são rígidos, com exceção da ponta ativa do grampo de retenção, que não vai ser localizado na superfície proximal, nós temos que, neste lugar, nessa localização, proximal, vai ser localizado elemento rígido. Portanto, esse paralelismo deve existir apenas no terço médio oclusal ou médio incisal. Nós vamos posicionar a faca de extremidade aqui no mandril da haste vertical móvel e vamos iniciar essa localização. Vou começar por esse molar. Então, nós vamos posicionar a faca no terço médio oclusal desse dente. Como eu disse, a maioria dos eixos é retilínea, ou seja, nós encontramos naturalmente, posicionando o modelo dessa forma, esse paralelismo. A faca, ela encosta-se totalmente na superfície proximal, nesse terço médio oclusal. O ideal é que nós possamos encontrar esse mesmo paralelismo em todas as superfícies proximais vizinhas a espaço protético. Porque quanto maior o número de planos guias, ou seja, maior número de paralelismo entre os dentes, mais definido será o eixo de inserção e remoção. É importante ressaltar que nós não podemos ter
nenhum tipo de interferência, ou seja, nenhum tipo de retenção. E o ideal para determinar o eixo de inserção é que pelo menos duas dessas superfícies sejam paralelas entre si. É o mínimo. Agora nós vamos localizar aqui no pré. Aqui também podemos notar esse paralelismo no terço médio oclusal. Ou seja, já obtivemos os dois necessários. Mas nós temos que olhar nas demais superfícies proximais vizinhas a espaços protéticos, aonde nós possamos ter alguma interferência, ou se nós possamos ter mais superfícies paralelas. Aqui nós obtivemos também. Neste outro pré, tanto por mesial quanto por lingual, aqui nós encontramos também. Agora, por distal, e por mesial. Aqui a gente vê nesse molar que aquele paralelismo que obtivemos nos demais lugares não foi encontrado. Vou posicionar aqui melhor para vocês conseguirem visualizar. Nós temos uma área de retenção na mesial desse molar, ou seja, a formação de um triângulo voltado para baixo. Isso significa que nós temos retenção nessa superfície, o que não é ideal. Por quê? Porque nesse lugar vai uma estrutura da PPR metálica rígida que poderá encontrar uma interferência durante seu assentamento. Qual que seria a primeira atitude a ser tomada? A mudança de posição da platina. Neste caso, nós podemos levar a platina para mesial, para conseguir obter este paralelismo. Então, eu posicionei aqui para mesial. E nós obtivemos esse paralelismo. No entanto, nós temos que ver agora se perdemos o paralelismo nas demais áreas com essa movimentação. Então, novamente, eu vou conferir na distal do pré, na mesial do pré, na mesial do canino, na distal desse pré e na mesial desse molar. Nós percebemos que não foi alterado. Ou seja, essa mudança, né, de posicionamento do modelo não alterou o paralelismo das demais superfícies. Portanto, nós podemos passar para o segundo fator de análise do delineador, que é a localização das áreas retentivas. Para a determinação das áreas retentivas, nós iremos usar o acessório disco calibrador modificado de 0,25 milímetros. A seleção desse diâmetro se deve ao fato de que a movimentação dos dentes naturais, fisiologicamente, ocorre dentro de 1 a 2 milímetros, ou seja, os dentes movimentam-se muito poucos dentro do alvéolo. Ao mesmo tempo, o limite de fadiga da liga de cobalto cromo, que é utilizada para removível,
ela é muito, o limite de fadiga ele é muito baixo, ou seja, é uma liga muito dura que pode se quebrar, se fraturar com facilidade. Dessa forma, a utilização desse disco vai permitir uma retenção adequada, que vai ficar dentro dos limites de tolerância biológica do dente, que se movimenta muito pouco dentro do alvéolo, e também dentro dos limites de fadiga da liga de cobalto cromo. Então, nós sempre vamos utilizar o disco de 0,25, que é o menos calibroso. Onde nós devemos localizar as áreas retentivas? A princípio, sempre na vestibular cervical dos dentes pilares. Então, neste caso, nós temos um molar. Como o molar ele é vizinho a um espaço intercalado, nós podemos usar um grampo circunferencial, cuja ponta ativa será localizada na cervical distal, neste caso. Só que aqui nós não encontramos retenção. Por quê? Porque nessa região, apenas o disco está tocando, a haste não está tocando. Ou seja, nós não temos a formação de um triângulo de retenção. Essa superfície, ela está expulsiva e não retentiva. Então, nós vamos procurar nos demais dentes, para ver se vai ocorrer apenas nesse dente ou se vai ocorrer em outros dentes também, essa falta de retenção. Neste pré-molar, nós deveríamos achar a área retentiva aqui na mésio cervical, também por vestibular. Da mesma forma, apenas o disco toca a superfície do dente, a haste não, ou seja, nós temos uma expulsividade. No canino, essa área retentiva, ela deve ser localizada na mésio cervical. Aqui nós podemos olhar a presença desse triângulo de retenção. Ou seja, disco e haste tocando simultaneamente. Aqui nós temos retenção. Neste pré, nós também podemos localizar a área retentiva tanto por mesial quanto por distal. Como nós podemos ver aqui, ó, tanto por mesial quanto por distal. Por quê? Porque a ponta, nesse caso, é optativa. Eu posso sair com o grampo de distal para mesial ou de mesial para distal. Esteticamente, é mais favorável nós posicionarmos o grampo de distal para mesial, certo? Por quê? Porque o grampo ele sai do apoio, já que é um otolengue nesse caso, e se ele sair de distal, ficaria mais estético. Mas nós, nesse caso, não podemos localizar também a retenção nesse dente, ou seja, ele está expulsivo. Aqui numa outra vista, apenas o disco toca, a haste não está tocando. Nos molares, como aqui vai um grampo geminado, nós também devemos localizar essa ponta tanto por mesial, nesse caso aqui nós conseguimos localizar, mas por distal nós não conseguimos localizar, apenas o disco toca, ou seja, é um sinal de expulsividade. O que nós podemos fazer nesse primeiro momento, ao invés de pensar numa alteração do planejamento? Mudar a posição da platina, no sentido látero-lateral. Então, antes de pensar em alterações de planejamento, idealmente nós devemos começar pela movimentação da platina, para encontrar essas retenções. De que forma? Por exemplo, nesse dente, onde nós não encontramos a retenção na disto vestibular, nós temos que proceder à movimentação no sentido látero-lateral. Para criar uma área de retenção, nesse caso, nós devemos inclinar a platina para a direita. Vejam.
Agora, nós temos o toque da haste e do disco. Perceba que eu não fiz a movimentação antero-posterior, eu tomei esse cuidado. Por quê? Para não alterar os planos guias que nós já obtivemos. Mas, logicamente, que ao final da determinação das áreas retentivas, nós vamos encontrar, sim, novamente, esses planos guias, ver se eles não foram alterados por alguma movimentação. O que eu queria que vocês percebessem nesse momento? Olha o tanto que eu tive que inclinar a platina para encontrar retenção nesse dente. Consequentemente, do lado oposto, eu perdi todas as áreas retentivas, inclusive aquela que eu tinha no molar. E também perdi a possibilidade de ter a área retentiva na vestibular dos molares. Então, num caso como esse, e isso acontece muito em molares inferiores, nós podemos tentar encontrar a área retentiva na superfície lingual. Por quê? Porque o grampo circunferencial, ele permite inversão, ou seja, os grampos de retenção vão para a lingual e os grampos de oposição vão para a vestibular. Então, nós vamos voltar com a platina para a posição retilínea, para não prejudicar o lado oposto com a movimentação quando ela é excessiva. Se for pequenas movimentações, tudo bem, inclinar para a direita ou para a esquerda. Mas, quando a movimentação fica muito grande, prejudicando o lado oposto, nós podemos procurar área retentiva quando o grampo permite, que é o caso, por lingual. Então, neste caso, eu posso procurar a área retentiva por lingual. Vou virar o modelo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, consegui achar uma área retentiva, cervical, mas pelo menos ela não está muito cervical, muito localizado perto da gengiva. Isso é importante também vocês lembrarem. Nós temos que respeitar 2 milímetros mais ou menos da margem gengival para localizar essa área retentiva. Só que, olha, nós conseguimos, respeitando essa distância da margem gengival, conseguir o toque tanto da haste quanto do disco, sem ter que fazer movimentação lateral, ou seja, o lado oposto não foi prejudicado, certo? Nós vamos também procurar essa área retentiva aqui no premolar. E, mais uma vez, nós conseguimos obter por lingual. Por quê? Mais uma vez, esse grampo permite essa inversão, por ser um grampo circunferencial. Ele é o único que permite isso, o circunferencial de qualquer tipo, tanto o geminado quanto o circunferencial de Gillett. Mas é importante frisar que o grampo Y e o grampo T, ou qualquer outro grampo de ação de ponta, não permite esse tipo de troca, esse tipo de inversão. Nós tínhamos achado aqui, né, para o grampo Y, o triângulo, ele está mantido, porque eu voltei naquela posição inicial. Então, aqui nós conseguimos. Nesse pré, nós não tínhamos conseguido por vestibular, então, mais uma vez, eu vou procurar por lingual essa área retentiva. É importante frisar que, neste caso, eu também não achei a área retentiva. Vamos ver assim se está possível localizar. Eu não achei a área retentiva na cervical. Ou seja, não achei nem por vestibular e nem por lingual. O que eu deveria proceder? Com a movimentação da platina. Mas nós vimos que a movimentação da platina vai prejudicar o outro lado. Ou seja, o melhor então nesse caso é criar uma retenção para esse pré-molar com adição de resina composta, para que não se prejudique a retenção dos demais dentes com a movimentação da platina. Então, vou estar beneficiando os outros dentes e apenas em detrimento desse pré que nós vamos fazer, então, a confecção de área retentiva por adição de resina composta. Mais uma vez, nesse caso, nós não tínhamos achado a retenção por vestibular deste dente e também não achamos por lingual. Tanto por mesial quanto por distal, vejam, está apenas o toque do disco e não da haste. Nesse dente aqui, o molar da frente, o primeiro molar, nós tínhamos achado aqui por vestibular, né? Então, tanto este do molar quanto este pré vão precisar de retenções confeccionadas com resina composta em clínica. Tá? E os demais, nós temos que anotar que
achamos a área retentiva neste dente, por lingual e no pré-molar também, né? No molar e no pré do lado oposto. Como eu fiz pequenas movimentações na platina, é importante voltar e conferir se os planos guias não foram alterados. Então, novamente, eu vou posicionar a faca de corte na extremidade, aqui no mandril da haste vertical móvel. E vou apoiar nessas superfícies. Então, aqui eu consegui achar. Aqui eu consegui também. Aqui também. No canino também. Neste pré. E neste molar. Ou seja, não foi alterado. Determinado isso, nós podemos usar mão agora de traçar o equador protético para ver se a localização das áreas retentivas realmente vão estar abaixo da linha do equador protético. E também para ver se nos locais que vão elementos rígidos não tenham retenções que possam impedir o assentamento da prótese. Nós vamos fazer isso com o acessório do delineador, que é a calha com o grafite. Nós vamos traçar esse equador tanto por vestibular, ó, veja que eu apenas deslizo, tá? O meu modelo com essa calha, para o grafite poder delimitar. Fiz por vestibular e por lingual de todos os dentes. E olha que interessante. Por que é importante determinar o equador e não só se basear pelo equador? Porque, por exemplo, no pré, ele mostra que o dente tem uma área retentiva. Porque tudo que está localizado abaixo do equador é retenção. E tudo que está acima é uma região de expulsividade, ou seja, sem retenção. Mesmo que eu tenha localizado no pré aqui uma área retentiva, pelo tracejamento do equador protético, ela não é aquela retenção que eu preciso de 0,25 milímetros. Ou seja, o equador ele é uma ferramenta boa para você localizar interferências, mas a sua ponta ativa do grampo que você vai planejar, você deve localizá-la com o disco calibrador de 0,25 milímetros, certo? Por isso que agora, novamente, eu venho com o disco calibrador e vou localizar ao certo aonde tem essas pontas ativas. E aonde não tiver, eu vou, na clínica, acrescentar com resina composta. Também posso fazer canaletas, os chamados dimples, tá? É uma opção. Então, aqui pelo molar, eu vou traçar. Por isso, é importante determinarmos a localização exata da ponta ativa dos grampos de retenção, por meio do uso do disco calibrador de 0,25 milímetros. Então, neste caso, como no molar nós localizamos aqui na lingual, aonde toca simultaneamente a haste e o disco, no ponto que o disco toca, eu vou fazer uma demarcação com o grafite. Vejam a demarcação. Da mesma forma que por lingual do pré-molar, a demarcação, pela vestibular aqui do canino,
Nesse pré-molar, apesar do equador ter evidenciado que existe essa área retentiva, ela não está dentro daquela necessidade do 0,25, então eu não vou marcar. Vou, ao contrário, fazer uma demarcação no meu modelo, que eu preciso fazer uma área retentiva com resina composta em clínica, para lembrar, né, durante o preparo da boca. Neste molar aqui, eu achei uma área retentiva por vestibular. Então, eu vou marcar. E neste outro molar, eu não achei nem por vestibular, nem por lingual. Então, também, da mesma forma, eu vou marcar que eu preciso fazer a minha área retentiva. Certo? O terceiro fator a ser observado no delineador são as interferências ósseas, mucosas e dentárias. Então, as interferências ósseas poderiam ser o quê? Por exemplo, no inferior, toros, que fica nessa região, né, interna aqui, ó, nessa região lingual, tá? Próxima aqui à região de caninos e pré-molares. Nesse caso, eu estou observando que não tem, mas quando eu tiver dúvida, é importante eu utilizar também a faca de corte na extremidade e posicionar essa faca nessas regiões mucosas, onde vão ser localizados os componentes, como a barra. Então, por exemplo, olha, a gente vê aqui que a faca, ela está tocando, formando um triângulo para cima, ou seja, um triângulo de expulsividade. Não tem interferência. Aí eu vou correr com essa faca em toda essa região onde eu vou ter barra. E a gente continua observando que não tem interferência, ou seja, não tem retenção. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Ou seja, eu observo que esse paciente ele não tem nenhuma hiperplasia na região que vai barra, nenhum tipo de toros ou interferência óssea. E o que poderia ser uma interferência dentária? Por exemplo, nessas áreas onde vai ser localizado o grampo de oposição, não pode ter retenção. Então, por exemplo, nesse dente, nós posicionamos, né, nós planejamos posicionar o grampo de retenção por lingual e o grampo de oposição por vestibular. Basta que eu desenhe, né, o grampo de oposição nessa região acima do equador protético, porque nessa região não vai ter interferência. Certo? Então, o equador protético ele vai direcionar aonde eu localizo os componentes rígidos nas superfícies vestibulares e linguais, aonde estão localizados os grampos. Tá? Por fim, eu vou também, pelo delineador, fazer um planejamento segundo a estética. Nesse caso, o único dente que permite eu fazer esse planejamento é o canino, porque ele é um dente que está numa área vizinha a um espaço intercalado, não é uma área de extremo livre, e que nós podemos, então, inverter o apoio, colocar o apoio aqui distante do espaço protético para confeccionar um grampo que atinja essa área retentiva aqui por vestibular. Ou seja, esse grampo é um grampo estético, ele não vai cruzar toda a vestibular do dente. Ele vai sair de lingual, contornar por lingual e atingir apenas esse pontinho aqui na vestibular. Então, esse é o planejamento estético e eu consigo isso com o delineador, por poder encontrar essa ponta ativa do grampo, denominado, no caso, Y. Depois desses 4 fatores avaliados, ou seja, plano-guias, áreas retentivas equivalentes, interferências ósseas, mucosas e dentárias e a estética, eu vou fixar, né, o eixo de inserção. O eixo de inserção é determinado nessa posição final, a partir do qual eu não vou mudar mais a platina do delineador. Ou seja, é nessa posição que eu vou fazer o planejamento na boca do paciente, confeccionando as áreas retentivas, no caso, né, que nós observamos hoje. Então, eu preciso fixar, determinar esse eixo. De que forma? Eu posso fazer por 2 formas, né? Fixando um pino no centro desse modelo. Por exemplo, eu posso colocar um pino, que é uma vareta de solda, que nem nós estamos vendo aqui. Fixar ele aqui no mandril e fazer um furo e cimentar esse pino, né, para fixar o eixo de inserção e remoção
com uma resina Duralay, por exemplo. Mas nós também podemos fazer marcações na lateral do nosso modelo com a faca. Marcações essas que possam ser depois encontradas para que eu possa achar essa mesma posição. Então, de que forma nós vamos fazer isso? Colocando a faca aqui na lateral. Toda essa parte da faca que encostar no modelo, vejam que ela está encostada. Eu venho aqui com o grafite e contorno. Um ponto posterior direito, um ponto anterior. Ó, a faca está encostada. Por isso que o modelo é bom ele ser bem recortado. E um ponto posterior esquerdo. Assim, quando eu remover o meu modelo, mesmo que eu mude a posição da minha platina, eu volto a posicionar a faca nessas delimitações e eu encontro a posição do eixo, caso eu tenha alguma dúvida em relação ao preparo que eu tenho que fazer na boca do paciente. Por isso que é importante nós fazermos essas anotações aqui e também no desenho, sobre o que deve ser feito em clínica, para o planejamento desse caso específico.